Então, se a gente olhar nesse exato momento agora, né, o mercado já teve grandes correções aqui, que o povo falou, o mundo vai acabar, corrigiu, pum, subiu de novo, tá? O mercado vem fazendo topos e fundos ascendentes aqui, né? Nós estamos numa tendência de alta aqui. Alguns acreditam que, inclusive, nós estamos em bolha, né? Porque não faz sentido essa alta tão grande aqui no mercado tradicional. Tá? Alguns acreditam que nós estamos em bolha aqui. E se essa bolha estourar, é evidente que o mercado de cripto vai sentir. Por que vai sentir? No curto prazo. Presta atenção, no curto prazo. O que o mercado de cripto sente? Porque quando você tem grandes quedas no mercado tradicional, crashes em mercados tradicionais, no geral, as empresas ficam mais pobres. As empresas ficam com menos recursos. Empresas com menos recursos precisam de liquidez para poder investir. Se não tem grana para investir, é menos emprego. Se é menos emprego, é menos consumo. Né? Então, essa roda da economia começa a travar, começa a ter problema. Em crises anteriores, nós tivemos o quê? Juros altos. Então, uma das maneiras para incentivar o consumo era baixar os juros, incentivar o crédito, colocar dinheiro no mercado, imprimir dinheiro a fuzeléu, para que pudesse dar uma animada na economia. Isso já vem acontecendo. Não tem mais de onde tirar dinheiro. O pessoal continua imprimindo dinheiro a fuzeléu, imprimindo de forma louca, como nunca se viu no mercado. Juros continua muito baixo em vários países, então vão ter que começar aos poucos a subir os juros. Mas junto a isso, se sobe os juros, tem um problema de prejudicar a questão da geração de emprego, né? Prejudicar a questão do consumo, porque com juros baixos incentiva emprego, incentiva consumo. Só que paralelo a isso tem o problema da inflação, que alguns países estão começando a ter esse problema da inflação. Então as economias, os bancos centrais estão começando a ficar com uma faca de dois gumes aí, o que faz? Inflação subindo, se sobe os juros, reduz, não incentiva uma economia expansionista, né? Incentiva uma economia retracionista. Claro, eu estou falando de uma forma bem simples aqui, tem coisas mais técnicas envolvidas, mas eu estou falando de forma simples para que todos entendam. Então, juros altos incentiva uma economia retracionista. Juros baixos, economia expansionista, é mais crédito, é mais consumo. Só que tem a questão da inflação, porque está começando a bater na porta de alguns países. Brasil é um deles. E com o Covid, muitas empresas não se recuperaram ainda. As empresas continuaram subindo, seus valores subiram, mas muitas vezes subiram de forma inflacionada, porque as empresas não produziram na mesma proporção. Tem muitas empresas que não conseguiram voltar a produzir o que estava antes do Covid. Antes do Covid, nós estávamos aqui, ó. Antes do Covid, nós estávamos aqui. Isso aqui foi antes do Covid. Então, na realidade, o mercado era para estar aqui. O mercado era para estar aqui. E não aqui em cima. Então, o mercado subiu tudo isso aqui, pós-Covid, só que as empresas não subiu de forma proporcional. Isso aqui foi o Covid, ó. O mercado volta em V, ninguém esperava o mercado subindo em V, todo mundo esperava que o mercado subiria em U, tá? E o mercado subiu em V porque a expectativa do mercado, ele antecipa o que vai acontecer, né, na economia. Então, as pessoas no mercado financeiro antecipou, poxa, quando acabar o Covid, vieram as vacinas, consumo, produção, isso aqui vai porrar. Então, eles anteciparam isso aqui. E com impressão de dinheiro, fluxo de grana abundante no mercado, o pessoal foi inflando. Então, qual é o grande problema aqui? É de isso aqui entrar numa bolha e o mercado começar a cair. Se o mercado cai, nós, mais uma vez, teremos problemas com liquidez, porque vão ter que imprimir mais dinheiro. Tá? E com problema de liquidez, as pessoas pegam suas posições, sejam em ações, renda fixa, cripto, eles vendem suas posições para poder pagar suas contas. Porque a grande maioria das pessoas não sabe que é gestão de risco, não faz um dever de casa. O que é dever de casa? Mano, você tem que ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência, já diz, é para emergência. Não é uma reserva para você poder especular, sacou? Reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro. É para você ter proteção, manter pelo menos o seu poder de compra a nível da inflação e ter liquidez. O que é liquidez? Você pode sacar a hora que você quiser. Agora, não é você ter lucro com isso, sacou? E as pessoas não sabem sobre isso. Então, chega num momento como esse, está todo mundo desesperado. Não tem de onde tirar dinheiro, vai tirar de onde que tem dos investimentos. E aí começa a vender, e aí é hora que o mercado começa a derreter. E isso influencia em vários outros mercados. Então, a economia, o SP500 ainda é o índice principal, né?
em todo mundo ficar ligado ao índice SP500, e caso entre num bear market, entre numa nova crise, a gente pode ter problemas sim no mercado de cripto e em outros mercados também, tá? Vale ressaltar que, para mim, além de toda essa explicação que eu falei para vocês, que é importante você entender, eu falei sobre várias coisas aqui, né? A minha intenção é sempre pegar dados e informações econômicas e trazer de uma forma simples para que todos vocês entendam. Então, dá para entender, né? Juros altos, você tem uma economia retracionista. Juros baixos, economia expansionista. Claro que a gente tem que pensar em política fiscal, política monetária. Eu não estou indo tão específico. Eu estou falando de forma simples para que todos entendam. Só que quando você tem juros baixos e você tem incentivo ao consumo, você pode ter o problema da inflação. Com o problema da inflação, as pessoas, no geral, eles buscam aumentar os juros e reduzir a impressão de grana, né? No mercado, né? E aí começa a entrar numa economia retracionista. Isso influencia em empregos. Só que tem muita empresa ainda que está mal das pernas por causa do Covid. Então, não está tão fácil assim, né? Aí, o que a gente tem que pensar para resumir essa conversa aqui? É o seguinte, é que tudo isso para mim é um jogo. Tudo isso para mim é um jogo, é um game. Como você se protege desse jogo? Fazendo o dever de casa, que é a sua gestão de risco. Porque o mercado pode derreter, como pode não derreter e continuar subindo. Você não tem controle sobre isso. Os grandes players vão continuar manipulando, os grandes bancos vão continuar manipulando, o sistema vai continuar manipulando. E o jogo deles é esse mesmo. E nesses momentos que tem grandes correções, é onde o dinheiro troca de mãos. Se você fez o seu dever de casa, nessas grandes correções, você está tranquilo. Você vai sofrer um pouquinho? Claro que vai sofrer. É dolorido você ver lá o seu patrimônio caindo. Só que se você está em boas ações, se você está em boas criptomoedas, você continua com a mesma quantidade de ações, você continua com a mesma quantidade de criptomoedas. Então, quando tem grandes correções, não é hora de você vender, é hora de você comprar. Você tem que fazer o caminho inverso. E essa mudança tem que vir de dentro para fora. Porque se você não muda seu mindset, você vai, ó. Por isso que eu sempre falo aqui, é nesses momentos que a gente separa os adultos das crianças. Porque tem um monte de gente que fala um monte de coisa aqui de forma aleatória. Isso que eu falei para vocês não é muito difícil não falar não, gente. É só você pegar no Google aí e começar a pesquisar economia expansionista, economia retracionista, estudar sobre política fiscal, política monetária, estuda um pouquinho sobre isso, aí tu vai ficar fera nisso. Vai ficar bonito, aí vai falar bem bonitinho, igual eu tô falando aqui. Pode gravar criar seu canal do YouTube e falar bem bonitinho. O que vai te diferenciar na hora do vamos ver? É a sua gestão de risco, é a sua tomada de posição, a sua coragem de tomar posição. Porque nesses momentos, mano, é 99% mindset e 1% técnica. Não é nem 90% mindset. É 99% mindset e 1% técnica.